Senhor, irmãos. Somos gratos a Deus por estarmos essa manhã na casa do Senhor. Aos irmãos que estão assistindo pela internet, né? Tudo é bênção para a glória do Senhor, né? Mente, irmãos. Nós estávamos falando uma coisa que é verdade. O país de fora é difícil. Estive conversando há alguns anos com o Mário México. Ele disse que lá no México, lá banca as esposas, né? Eu falei, mas não pode. Não é a cultura do país. Eu falei, que loucura é essa? Mas eu não é isso, não. Eu fiquei assustado. Eu falei, não. Porque era a cultura era a coisa do país, né? Então, assim, totalmente diferente do Brasil que a gente vivemos hoje, né? É uma cultura diferente, totalmente. Mas você faz parte do país de fora, a gente tem que entender. Quero ler com os irmãos no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11, verso 15. Evangelho de Marcos 11. Verso 15. Ele diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar o que vendia e comprava no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Amém? Pode estar em nome de Jesus. É com muita diligência que eu quero transmitir aos irmãos essa manhã. E é um assunto muito sério, né? Mas se fosse relatar, a Bíblia diz que, João capítulo 1, verso 25, tudo que Jesus fez, não teria livro para conter os milagres que ele fez, as obras que ele fez, coisas que ele fez. Como? Tinha livro no mundo que ia conter e nem Bíblia. É muita história, muitas coisas que Jesus fez, por onde ele passava e por onde ele chegava. Nós, se fôssemos olhar na Bíblia, em Mateus capítulo 8, verso 5, Jesus entrou em Cafarnaum, ele operou milagre. Jesus, também em Mateus 8 e 28, Jesus foi para a cidade de Gadara, ele libertou o endemoniado da cidade de Gadara, e aquele homem que foi liberto, ele passou a ser um missionário. Ele evangelizou lá na cidade de Gadara. Se fosse analisar aonde Jesus passou em Jericó, viu Bartimeu cego e curou Bartimeu. E Bartimeu louvou e exaltou o nome dele, porque Jesus curou. Se fosse falar para onde Jesus entrou na cidade de Naim e ressuscita o filho daquela mulher que estava morto. Era a sua única esperança, mas Jesus chegou lá e ressuscitou o filho dela. Se fosse relatar aonde Jesus passou, em Tiberias, na Judéia, na Galileia, em todos os lugares que Jesus ele chegou, ele mudou a história, ele mudou a situação e ele muda. Quando ele entra, ele muda. Quem está triste, fica alegre. Quem está enfermo, é curado. Quem está abatido, se levanta. Quem está fraco, fica forte. Eita glória! Quem não tem ânimo, passa a ter ânimo, porque quem chegou foi o dom da bênção, Jesus Cristo, o Nazareno. E onde ele chega, ele muda. Nós estamos aqui essa manhã, porque ele está aqui essa manhã. Agora só escute só um detalhe. Jesus resolve ir para Jerusalém. E ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, depara com as... Por quê? Porque no templo tinha os salteadores que vendia dentro do templo para obter autopromoção social, lucros financeiros. Para obter os seus próprios... Nós estamos vivendo uma época como
faz da igreja, acho muito importante. Algumas coisas, obra de Deus. Toda ministério, ela é vitoriosa. Deus, ele recompensa em dobro. E o mais importante é que Jesus não deve nada para ninguém. Abaixando, rabas. Nós soube como nós está. Tem vitória essa manhã neste lugar, para mim e para você essa manhã. Ele paga, bem pago. Não deve nada. E aí, eu acho importante, porque tem muita gente hoje que pensa que a igreja é ponto de encontro, né? A igreja não é ponto de encontro. A igreja é lugar de dar glória. A igreja é lugar de vitória. É por que razão que Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém é aqui. Tem poder essa manhã. Tem cura essa manhã. Tem milagre essa manhã. Tem providência essa manhã. Tem socorro essa manhã. Eita glória, tem abaixando a Arábia, tem glória essa manhã, tem vitória essa manhã para a igreja, eita, tem bênção essa manhã para o seu povo essa manhã, tem milagre essa manhã, já está acontecendo essa manhã. Ai, Jesus de Nazaré, tem bênção essa manhã para o seu povo. Nossa, andara subida, camandará, ai Jesus. Tem gente que pensa que a igreja é o ponto de encontro. Eu fico olhando, irmão. Tem gente que na festividade de igreja, ele é pentecostal. Acabou a festividade, acabou o fogo. No dia de festividade, irmão, ele sapateia e pula. Mas quando acaba a festividade, acabou o fogo dele. Mas a igreja semear, e a igreja que eu conheço, lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela não para, ela vai de glória em glória, glória aqui, glória lá, ela vai de glória em glória, não para, ela vai de glória em glória, ela vai de glória em glória, não para, ela não desiste, ela não para. Já viu qual é a diferença entre o pé de bananeira e o pé de jaqueira? O pé de jaqueira, pé de bananeira, você a banana uma vez só no mundo. Nasce, você corta, acabou. Pé de jaqueira, ali bate o sol, tá lá. Bate o vento, tá lá. Bate tempestade, tá lá. Vem vento, tá lá. Tem pé. Não desiste. Pé de bananeira, aqueles crentes que só é pentecostal num dia só. Depois acaba o fogo. Mas só um dia só, hoje essa manhã não, hoje essa manhã, eita glória, tem gente pé de jaqueira aqui, que bate o vento, ele está em pé, bate tempestade, está em pé, bate a luta aqui, ele está em pé, está aqui, ele está em pé, ele está dando glória, ele não desiste, ele não volta atrás, ele continua na presença, ele continua adorando. Isaías 41:6 diz o seguinte, e uns aos outros vos ajudou, e diz, esforça-te. Vamos lá. Aí Jesus entra no templo. Ele espera que eu vou fazer um... Jesus passa a mão no azorgue. Eu vou colocar todo mundo para fora. Qual comigo? Não. Vai, os cambistas, o salteador, vai todo mundo para fora. Não tem ninguém. Jesus, espera aí, rapaz. A minha casa é chamada casa de oração. Eita. Não de covios de ladrões. Não, minha casa é casa de oração. Todo mundo para fora. E começou a limpar o templo. Mas o que me... E às vezes eu... Mas não é, irmão. Eu fico em casa, e aí eu fico, Deus falar comigo, negócio, pastor Nelson. Falo, Jesus, que negócio é esse? Para mim entender. Eu
Começo a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu estava, eu estava orando para o pastor Nelson, eu disse para mim assim, já está tudo resolvido. Eu falei assim, eu não sei o que ele foi fazer, mas... Sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa para ele, para a igreja, para mim. Sabe qual é? Foi o que ele disse a Josué. Josué, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu darei a terra por tua possessão. Nem Efeu, nem Jebuseu, ninguém vai parar a sua bênção. Fica, Josué. Eita glória. Aonde você pisar, Deus, eu sou contigo. Eu sou com você. Aonde o crente entra, Deus opera. Jesus. Aí eu comecei a meditar. Eu comecei a observar. E em Ezequiel, capítulo 1, presta atenção, Ezequiel, ele recebe uma porção dobrada do Espírito tão grande. E Deus arrebata ele a Jerusalém. Aí Deus fala para assim, Ezequiel, veja as abominações que o meu povo faz no meu santuário. E ele começou a observar, ele começou a ficar indignado. Tinha mulheres em Jerusalém que adoravam uma deusa por nome de Tamuz, deusa dos egípcios, a fertilidade. Quando no autônomo, as vegetação morria, elas achavam que o deus dela estava morto. Realmente já estava mesmo. Aí eles iam adorar a deusa Tamuz. Aí Deus dizia, olha, você está vendo, Ezequiel? O que esse povo está fazendo? Eles deixam de me adorar, para adorar outros deuses estranhos, outros deuses que não anda, não fala, não vê e não muda. Deus, veja, você vai ver, Ezequiel, coisas mais abomináveis ainda. E Deus foi mostrando para Ezequiel. Olha, irmão, eu sempre falo que só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. Não adianta. Mas quem está no Espírito, se você nessa manhã veio nesse culto para adorar e para ouvir Deus falar, você vai entender o que Deus está dizendo aqui essa manhã para você. Que Ele está dizendo, eu vou entrar aonde você não pode entrar. Eu vou ir aonde você não pode ir. Eu vou mudar aonde você não pode mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eita, levante a mão ao céu e mande glória para cima, porque essa manhã vai baixar. Deus vai mudar o que você não pode mudar. Então, Ele vai mudar. Recebe essa manhã. Tem unção descendo sobre você esta manhã. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Aí Deus, Ezequiel começa a ver. Não, eu estou sentindo aqui essa manhã muito forte. É muito forte. Aí Deus, veja Ezequiel. Ele começou a ver. E ele começou a ficar assustado. É lógico, quando tem coisa que Deus mostra para nós, a gente fica assustado. Ele fica, o que é isso, Jesus? O que está acontecendo? Não dá para entender nada. E quando eu não eu descia e cedo. Certa feita, parou o ônibus, parou em frente à igreja do Bonfim. E eu fiquei parado. A mulher me... Você também? Eu não. Pode, mas por que não? Ela disse, pode, eu falei, mas por que não pode? Ela disse, mas... Jesus falou assim, pois é, o Jesus que a senhora está vendo lá, ele está é madeira. Eu creio no Jesus que não está lá, está perto de mim, do meu lado. Aí a mulher fez assim. Eu disse, como assim? Eu digo, o Jesus que eu sirvo, ele venceu a morte, desceu a parte mais baixa da terra e disse para Satanás, eu tenho a chave da vida e da morte, acabou. Aí ela foi mais para longe ainda.
Desce logo, vai, em nome de Jesus. Se Jesus está do lado, quem vai barrar? Quando Jesus está na frente, ele entra, ninguém vai parar. Salmo 12, verso 5. Por causa do gemido e da oração do necessitado, eu me levantarei. Essa manhã, Deus se levanta e diz: eu já ouvi a oração da minha igreja, e eu tenho resposta para a minha igreja essa manhã. Eu já ouvi a oração do meu povo, eu tenho resposta para você essa manhã. Você acredita nesse negócio? Tem resposta chegando para a tua vida essa semana. Essa semana é semana de você agradecer. Essa semana é de milagre. Essa semana de você exaltar o nome do Deus de Israel. Prepara para você contar a bênção. Se prepara. Mas escute só uma coisa. Deus pega e mostra para Ezequiel. Mas o mais interessante da história, que no capítulo 9 de Ezequiel, Deus outra vez rebate Ezequiel. Só que teve um detalhe. Na visão dele, ele vê 7 seres celestial. 6 com armas na mão para destruir. Mas tinha um tinha um tinteiro na mão. Ele tinha algo na mão diferente. Mas sabe o que Deus faz? Você está vendo, Ezequiel? 6 estão com arma destruidora, mas um diferente. Por que Deus? Porque esse que está com o tinteiro na mão, ele tem ordem de passar por meio de Jerusalém, entrar e vai carimbar aqueles que estão me adorando, me louvando e me exaltando. Vai. Eita, essa manhã Deus dá uma ordem e diz: olha, passa pelo meio da minha igreja e vai marcando aquele que eu quero, que vai receber a bênção hoje, essa manhã. Passa, eita glória, essa manhã Jesus entra neste lugar e está neste lugar e dizendo: o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer na sua vida. Eita, eita glória. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que entrou em Jerusalém, e o mesmo Jesus que entrou no templo, é o mesmo Jesus que estava nos esperando essa manhã aqui, e está presente aqui essa manhã. Você pode adorar o nome de Deus essa manhã, Jesus. Jesus, ele entra. Quando Deus entrou em Jerusalém, foi marcando. Em Zacarias capítulo 2, Zacarias vê 2 anjos. Ele pergunta: onde tu vais? Um disse: passar por Jerusalém. Vou medir, serei entre ela muro de fogo em volta. Mas passarei. Essa manhã, o Jesus que eu e você veio adorar, ele diz: eu estou aqui dentro essa manhã para curar, para mudar. Tem gente que vê que essa manhã pronto para jogar tudo para cima e por alto e desistir de tudo. Mas essa manhã o Senhor Jesus te convida, aleluia, para um particular, para algo diferente. Jesus lhe convida para algo extraordinário essa manhã. É manhã de mudança na sua vida, é manhã de milagre na sua vida, é manhã de Deus mudar a sua história. Jesus. E o melhor de tudo, sabe o que Jesus faz? No verso 16, ele não deixa tirar os vasos do lugar. Não deixa. Vasos. Tem pessoas que querem lugar de destaque, né? Ele quer ser o destaque. Não pode com isso não. Aqui é Jesus. Se a mulher disse para Elvis Presley: põe o tapete que o rei vai vindo, ele disse: tira o tapete porque o rei é Jesus, não sou eu. O rei é Jesus, não sou eu. Vaso não tem destaque. Não tem. É vaso em qualquer lugar. Tá.
Eu falei, eu preciso de você. Eu quero você. Eu quero te usar. Aí ele disse, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós no meio para que vá e dê fruto. Você é escolhido, você é escolhida para algo que Deus tem para você na terra. Ele não mexe no vaso, não mexe. Não mexe. Deixa o vaso quieto. Não é diferente? E após a morte de Nabucodonosor, a Babilônia não virou mais a Babilônia. Houve homicídio, houve destruição, houve tanta coisa. Mas, na verdade, a Babilônia, ela foi liderada pelo filho de Nabucodonosor. E por um corregente, por nome de Nabonido. O ministério de Nabucodonosor durou 44 anos. 20 anos ficou na direção de Beltesazar, filho dele, e de Nabonido. 20 anos. Mas já não era a Babilônia que era antes. Mas o mais interessante da história da Babilônia, que não era antes, Nabucodonosor, antes de morrer, quando ele invadiu Jerusalém e tomou tudo, os utensílios, os vasos, as bacias de ouro, levou para a Babilônia e deixou lá, ficou lá. Não era para ter levado, mas estava lá. Só que teve um detalhe, igreja, que quando Nabonido, junto com o filho de Nabucodonosor, disse, olha, vamos fazer uma festa, vamos chamar as concubinas. Aí Deus, aí não. Vamos pegar os utensílios que é da casa de Jerusalém. Não, pode mexer. Mexa com a igreja do Cordeiro. Não mexa com a obra. Não mexa com quem dá glória. Não mexe com quem Deus chamou, tá? Dá um conselho. Não mexe. Sabe o que aconteceu? Quando eles foram pegar os utensílios, Deus se apresenta. Na parede estucada do palácio, uma mão misteriosa começa a se escrever na parede do palácio. Eles não entenderam o que estava escrito lá. É lógico, carnudo vai entender coisas do Espírito, só quem está no Espírito mesmo, ele vai entender mesmo. Chama os magos, chama os astrólogos, chama os macumbeiros, chama quem quiser, pode dizer o que está escrito aí. Chamaram. É o Ele levantou uma mulher. Seu rei, tem um homem constituído seu pai nas províncias da Babilônia. Chama Daniel. Sobre ele está o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento. Ele sabe dizer o que está escrito aí. Chama ele. Ei, o que está sobre a igreja do Cordeiro é o espírito de sabedoria, é o espírito de conhecimento, é o espírito de entendimento, é o espírito de poder. Chama ele. Não vai saber. Chama Daniel. Eu chego lá bem. O rei, a mulher dá testemunho, verso 15 de Daniel, versículo 5, 15 de Daniel, ele fala assim, eu ouvi dizer a teu respeito, que o Espírito dos Deus está sobre ti. Você pode me dizer o que está escrito? Eu vou conversar com Deus primeiro. Ainda ofereceu dinheiro para ele, Não. Vou conversar com o Deus de Israel. Ora, Deus, o que está escrito aí? Aí Deus disse, a palavra é o seguinte, Menenter, para sim. Quer dizer que lá Deus, pesado fosse na balança, foste achado em falta, e o teu reino será cortado. Deus deu o decreto, cortado é o seu reino. Vai lá e diz para ele, ei Jesus, ai Jesus, irmão, cuidado para o seu reinado, Deus não cortar. Você está na bênção, continua na bênção, continua dando glória,
Tem muita gente que lê o Salmo 91, aquele que habita, mas não entende, né? Que o habitar é morar, é sair, passar. Quando ele fala habita, é morar. Mora no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. Habita. Deus, nesses últimos tempos, vai cortar reinado de gente. Mas se você prevalecer na presença, você vai viver Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se você permanecer na presença, você vai viver o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você ficar na presença, você vai viver. Eita, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você permanecer na presença, Deus será contigo aonde você pisar. A planta dos pés, recebe essa manhã a unção, a porção dobrada do Espírito Santo. Tem glória aqui esta manhã, meu irmão. Abre a tua boca e Deus te encherá. Tem unção essa manhã para a sua vida. Eita glória. Ei, meu Pai do céu. Ai, Jesus. Eita glória. Ai, tem reinado que vai ser cortado. E não, Deus não vai esperar não, irmãos. Ele não vai esperar não. Deus não vai esperar não. Deus vai fazer. Com pressa. Com pressa. Sabe o que eu vejo aqui essa manhã, pastor Alu e pastor Nelson, como se fosse o tanque de Hebreu Betesda. Um tanque, mas jorra água daqui de cima para baixo, que vai passando por toda a igreja. Puxa, vai passando a canossa aqui dentro e vai de um lado para o outro. É onde a água, o tanque está agitado. Mergulha no tanque, recebe milagre essa manhã. Mergulha no. Eita glória! Recebe essa manhã. O reinado será cortado se você não mudar. Fica na presença. Fica na presença. Não sai não, irmão, continua adorando. Deus é o dono da bênção. Deus é o dono do milagre. Deus é o que faz tudo. Quando Davi disse no Salmo 101, eleva os meus olhos para o monte, e da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. É de cima que vem unção, é de cima que vem milagre, é de cima que vem glória, é de cima que vem bênção, é de cima que vem prosperidade, é de cima que Deus faz algo, é de cima. Não é um homem daqui da terra. Não. Também não é político. Faz Jesus. É Jesus que faz. Recebi a ligação de um pastor, governador Valadares. Chorando. Ai, meu filho está chorando. Porque a política. Boca. Vai orar, meu irmão. Vai a sua igreja para orar. Está nervoso? Eu digo, não. Eu estou cansado de ouvir sua ladainha. Aí você fala para mim, ligue para mim, fala algo de Deus para mim. Como é que é? Põe a igreja para orar. Vou ligar para ele. Ligue, não ligue. Eu não ligue mesmo. O que você está? Não. Coisa que não edifique nada. Ele colocou a igreja para orar? Sim. Está colocando, irmão. Agora vai. E aí como é que está a oração? Ele colocou oração de segunda, oração de quinta, oração de sábado. E eita maravilha, tá bom o negócio, deixa aí. Deixa Jesus trabalhar, já vai ser bom. Aí esses dias ele me ligou. Pai do Senhor, como é que você está, querido? Ele disse, eu falei, você estava nervoso comigo? Ele disse, não. Ele disse, não, mas aquilo ali foi um tapa para mim. Que coisa que Deus faz, não dá para entender. Essa semana, para me entender, eu fui emprego. Ele chegou para mim e disse para mim assim, Carlos, nesse monte de... Você é um senhor de idade.
falei, sim, não sei o quê. Como você está do meu lado? Disse, mano. Deu o cartão dele e conversou. Precisa. Pós-faculdade. Eletricidade. Médico. Estava do lado. Aí ele disse assim, olha, você viu meu currículo? Eu disse, você viu quantas faculdades eu fiz? Eu vi. Aí ele falou assim, não adianta você ter faculdade, você tudo aqui, mas você é zeloso para aquilo. Você não cuida da sua casa, você não vai cuidar da minha empresa. Não quero você. Aí, olha, você está vendo? Ah, entendi. Vai sair não. Você não. A casa. Eu digo, e eu. Aí passou. Ele estava entrando no carro dele. Aquele negócio. E o homem nem. Ele tem um negócio. E o homem que não sabia de nada, simplesmente, ele olhou para ele e disse assim, você já está contratado. Falou? Você já está contratado. Ele falou, aí o homem falou assim, eu não tenho faculdade. Ele falou, mas ele está contratado. Se ele falou, está falado. Ei, você pode não ter. Mas se Deus te chamou, acabou essa. Se Deus disse que Ele vai te dar, Ele vai fazer. Provérbios 16, primeiro, no coração do homem é a preparação, mas da boca de Deus é a resposta. Se Deus diz que Ele faz, Ele faz. Se Deus disser que Ele cura, Ele cura. Se Deus disser que Ele vai abrir porta, Ele abre porta. Se Deus disser que Ele vai curar, Ele vai curar. Então receba essa bênção, seu milagre, e sai daquele porta e aplauda Jesus essa manhã bem forte.